Poxa, edificante nós ouvimos essa adoração maravilhosa. Agora nós vamos receber uma palavra. Eu quero que você fique bastante atento a esta palavra que vai ser ministrada. Abre o teu coração. Deus quer falar poderosamente com você. Então você está orando pela palavra agora, em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos, te damos graça. Muito obrigado por este momento. Te apresentamos esta palavra, Senhor, que seja uma palavra edificante, uma palavra que venha de encontro às nossas necessidades, Pai. Muito obrigado. Nós te louvamos em nome de Jesus, que o homem não apareça, mas o teu Espírito Santo venha falar poderosamente em nome de Jesus. Amém. O nosso tema nesse culto maravilhoso é nosso tema é esperança em meio ao desespero. Esperança em meio ao desespero. E eu quero que você veja esse vídeo, porque nós vamos estar trabalhando no capítulo 3 do livro de Lamentações, capítulo 3, do 21 a 25. Eu quero que você veja agora esse vídeo, resumidamente sobre o capítulo de Lamentações 3. O terceiro poema frisa a esperança de Sião na misericórdia de Deus. Mediante muitas metáforas, o profeta mostra que foi Deus quem trouxe o cativeiro e a desolação. Na amargura da situação, o escritor pede a Deus que se lembre de sua aflição e expressa fé na benevolência e nas misericórdias de Deus. Com lágrimas amargas, o profeta relembra que seus inimigos estavam à caça dele como atrás de um pássaro. Entretanto, Deus aproximou-se dele no poço e lhe disse: Não tenhas medo. O profeta invoca a Deus para que responda ao vitupério do inimigo. Perseguirás em ira e os aniquilarás de debaixo dos céus do Senhor Deus. O ponto alto do capítulo são os versículos de 21 a 26, ao focalizar a bondade incondicional de Deus, o Senhor Deus. Ele é o eterno, o altíssimo de toda a esperança, do amor, da fidelidade e da salvação. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã, interminável é a sua fidelidade. Ele não é um Deus desinteressado, mas um Deus que libertará todos aqueles que se voltam para Ele, que admitem que não podem fazer nada para ganhar seu favor e clamam ao Senhor por sua misericórdia para que não sejam consumidos. Aleluia. Que maravilha. Só repetindo para você, o tema é esperança em meio ao desespero. Você viu resumidamente o que está no livro de Lamentações, capítulo 3. Eu quero ler só alguns versículos muito importantes, que diz assim: quero trazer à memória o que pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para que o esperam por ele, para a alma que o busca. Aqui nós temos uma oração feita pelo profeta Jeremias. Jeremias, ele profetizou 40 anos no reinado de Judá. O que aconteceu, querido, nesse reinado? A Bíblia diz que os babilônicos entraram naquele reinado de Judá, o reinado do sul, que tinha sua capital como Jerusalém. Entraram ali, saquearam o templo do Senhor, colocaram fogo no templo e os utensílios eles levaram para a Babilônia e mataram algumas pessoas que estavam em Judá. E aquelas que ficaram vivas, eles levaram
cativos para a Babilônia. E com isso, Jeremias também foi. Agora, queridos, por que aconteceu isso? Porque o povo, ele não estava mais com proteção de Deus. Eles começaram a adorar outros deuses. Se você perceber no livro de Jeremias, Jeremias mesmo dá algumas alertas em relação ao pecado do povo. Ao pecado que estava consumindo o povo estava mortos espiritualmente. Então que eles precisavam voltar à essência. E Jeremias, ele profetizou várias vezes em relação a isso. Por exemplo, cinto de linho, se você ler no capítulo 13 de Jeremias, botija quebrada, também relatando sobre o pecado do povo. Então, esses relatos de Jeremias já vinha falando para o povo sobre o seu pecado. O pecado que estava assolando Judá. Então, como eles estavam desprotegidos, Deus não estava mais com eles, o que aconteceu? Os babilônicos entraram, saquearam o templo do Senhor, as casas, levaram as pessoas cativas para a Babilônia, e um sofrimento muito grande se assolou sobre o povo de Judá. E com isso, levaram também o rei. A Bíblia diz que colocaram ele em prisão perpétua, o rei, e também vazaram os seus olhos. Ele ficou completamente cego. Sabe, querido, uma coisa assim que me chama muita atenção nesse episódio, por isso que Jeremias ele escreveu Lamentações. Lamentações vem de lamentar, ou seja, ele está colocando diante de Deus através de poesias líricas, poesias, o que realmente estava no coração dele, o que realmente estava acontecendo espiritualmente com o povo. Por quê? Porque quando Jeremias também foi cativo para a Babilônia, colocaram ele numa masmorra. Ele escreveu, querido, tudo isso, ele estava na prisão, ele estava num poço, ou seja, ele estava em lamentações, sofrendo, lamentando o que o povo fez diante do Senhor. Então, queridos, quando fala nesse tema, esse tema que é muito propício para o momento que nós estamos vivendo, esperança em meio ao desespero. Por quê? Nós sabemos que tem um vírus que está matando pessoas, coronavírus está matando pessoas, as pessoas estão desesperadas, porque não tem um remédio, não tem uma vacina para combater o vírus. Estão desesperadas, porque não vê solução. Mas eu quero falar algo para você muito importante, que a Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Quando nós fazemos isso, irmãos, sabe o que acontece? Há esperança de que isso vai mudar, isso vai passar. Deus vai fazer algo, porque nós estamos olhando para o Senhor, confiando nele. Eu lembro que na oração de Josafá, lá no capítulo 20 de 2 Crônica, a Bíblia diz o seguinte, diz assim, Josafá, os nossos olhos estão fitos a ti. Sabe o que é isso, querido? Que a solução só está em Deus, que a solução só está em Jesus. Eu sei que algumas pessoas estão desesperadas, mas eu quero te dizer o seguinte, que Deus está no controle. Deus tem que estar no controle, melhor dizendo, da sua vida.
Se você está longe de Deus, volte para o Senhor e tenha esperança em nome de Jesus. Porque escolher ter esperança em meio ao desespero é melhor. É muito melhor. Porque o desespero ele traz ansiedade. E ansiedade, nós não sabemos como fazer, não tem direção, porque a ansiedade, ela gera medo, ela gera desespero, a ansiedade. Olha, a ansiedade, o desespero, melhor dizendo, ela dá um desânimo, até mesmo de viver. Mas eu quero te dizer o seguinte, no momento que nós estamos passando, a nossa nação, em todo o mundo, é um momento de nós nos chegarmos ao Senhor, pedir perdão a Ele, assim como Jeremias, no livro de Lamentações, estava falando. Pedir perdão ao Senhor. Por quê? Porque eles perderam, irmãos, a intimidade com o Senhor. Judá perdeu a intimidade com o Senhor. Lamentações descreve isso. Eles perderam a intimidade com Deus. Mas uma coisa, Jeremias ele fala no capítulo 21, ou melhor, no versículo 21 do capítulo 3 de Lamentações. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Aí ele descreve, queridos, 3 atributos de Deus que dá esperança a ele. Naquele momento de desolação, momento muito difícil que eles estavam passando. Que foram levados para a Babilônia. Então o profeta primeiro ele lamenta o que estava acontecendo. Depois ele fala 3 atributos que são as razões por que devemos ter esperança. Razões. Primeira razão para nós termos esperança. Deus é misericordioso. Assim, na oração de Jeremias, no livro de Lamentações, ele diz assim: Senhor, eu quero pensar naquilo que me dá esperança. O que ele pensou? Que Deus é misericordioso. Essa é a primeira coisa que Jeremias escreve: a misericórdia. A misericórdia do Senhor. Olha só o versículo 22, no livro de Lamentações, capítulo 3. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada dia. Renovam-se a cada dia. A misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor quer dizer compaixão. Deus tem compaixão do seu povo. Ele nunca irá desistir do seu povo. Porque, queridos, cá para nós, quem desiste, às vezes, de ter comunhão com Deus, somos nós. Somos nós que deixamos, às vezes, de nos comunicar com Ele, orar, ler a sua palavra, estar com Ele. Mas Deus, pela sua misericórdia, Ele espera cada um de nós a nos aproximarmos dEle, porque Ele está de braços abertos. Veja o que diz o salmista Davi no Salmo 86, versículo 15. Mas tu, ó Senhor, és um Deus cheio de compaixão e gracioso, longânimo e abundante em misericórdia e verdade. E verdade. Primeiro atributo de Deus, a sua misericórdia, porque Ele tem compaixão de nós. Queridos, nós, assim como Jeremias estava passando por uma dificuldade muito séria, eles estavam na prisão babilônica, lá, cativeiros.
Eles não sabiam o que eles deveriam fazer. Mas Jeremias sabia, porque o povo precisava se aproximar de Deus, porque Deus tem a solução. Assim como naquela época nós estamos vivendo hoje, as pessoas estão desesperadas, não sabem para onde ir. Eu quero te dizer, neste dia, neste culto que você está presente, está juntamente comigo, tanto no Facebook, como também no YouTube, dizer para você o seguinte, que a solução é o Senhor. Se aproxime dele, se aproxime. O melhor remédio para nós estarmos com esperança de que isso vai passar é nos aproximarmos do Senhor. O maior ato de misericórdia demonstrada por Deus está escrito em João capítulo 3, versículo 16, um versículo muito conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe o que é isso? O maior ato de misericórdia. O maior ato de misericórdia. Deus deu o seu Filho para morrer por nós. Ouça o que diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5, diz assim: mas Deus, que é rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, mesmo estando mortos em delitos, nos fez vivos juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Sabe o que é isso? Outro ato de misericórdia. Nós estávamos, nossos pecados, um delito muito grave contra Deus, mas nós nos conscientizamos e entregamos a nossa vida ao Senhor. A palavra misericórdia vem do hebraico, indica o sentimento do coração de Deus pela miséria do povo. É a capacidade de se colocar no lugar do outro, ou seja, ver, sentir, pensar. Deus é misericordioso quando Ele fez o homem em Cristo Jesus. Ele sente o que eu estou sentindo, conhece a minha dor, a minha tristeza. A minha dor e a minha tristeza. Então, primeira coisa que dava esperança para Jeremias, relatado no livro de Lamentações, é que as misericórdias do Senhor, elas são grandes. Mesmo que o povo estivesse longe, mesmo que o povo tivesse errado, não tivesse mais tendo comunhão com o Senhor, mas ele estava esperando, porque a misericórdia do Senhor, ele diz, relata, são as causas para não sermos destruídos. Quero te dizer algo muito importante neste dia, neste culto onde você está participando. Deus não esqueceu de você. Mesmo que você tenha esquecido do Senhor, Deus não esqueceu de você. A sua misericórdia dura para sempre. O segundo atributo de Deus relatado em Lamentações de Jeremias é: Deus é fiel. Deus é fiel. A sua fidelidade também está posta para cada um de nós. A segunda razão por que ele traz à mente é a fidelidade do Senhor. É a fidelidade do Senhor. Grande, Lamentações 3, 23. Grande é a tua fidelidade. Grande é a tua fidelidade. Uma das características muito importantes de Deus é a sua fidelidade. Quero te dizer, querido, Deus é fiel. Deus é fiel com você. A sua fidelidade, Ele
dá para cada um de nós, mesmo que nós venhamos a errar, mesmo que nós venhamos a distanciar dele, mas ele é fiel e põe também a sua misericórdia para conosco. Deus, ele quer fazer algo sobrenatural na sua vida. Você está passando por luta, por dificuldade, pelo fato dessa epidemia que está acontecendo no mundo todo, está assolando também a nossa nação. Quero te dizer, seja fiel ao Senhor. Seja fiel, Deus é fiel também com você. Vai proteger a sua casa, vai proteger a sua vida, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deus demonstra a sua fidelidade muitas vezes aqui na sua palavra. Quando o povo se distanciava dele, Deus estava próximo para que eles pudessem se arrepender, para que o arrependimento viesse, para que eles pudessem se aproximar novamente do Senhor. Assim foi a história de Israel, a história bíblica, se você quiser ler Êxodo, os Pentateucos, os 5 livros da Bíblia, e também os livros de Juízes, onde o povo se distanciava de Deus. Mas Deus estava próximo, querendo que o povo se reconciliasse com Ele. Sabe o que é isso, queridos? A fidelidade do Senhor. A fidelidade do Senhor. Deus é fiel e vai fazer com que se cumpra na sua vida, na minha vida, tudo aquilo que nós almejamos quando nós nos aproximamos dEle. A terceira e último atributo de Deus é a sua bondade. Quando Jeremias estava ali naquele calabouço, orando, ele disse em Lamentações 3, 24 e 23, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é guardar a salvação do Senhor, e isto em silêncio. Observe uma coisa, querido. Aqui, o que alegrava ele, o que dava esperança para ele, é porque Deus é bom. Deus é bom. E diz mais, a sua fidelidade dura para sempre. A compaixão do Senhor, relatado, demonstrado aqui nesse capítulo 3. Por quê? Porque o Senhor, ele estava com Jeremias, e Jeremias estava com o Senhor. A bondade de Deus. Ele sabia que aquela desolação, algo terrível que estava acontecendo com o povo de Judá, o reino do sul, ia passar, porque o povo ia se retornar ao Senhor, voltar a Deus, a ter comunhão, louvar o seu nome. Oh, que maravilha! Sabe, queridos, Deus é bom. Essas três atributos relatado aqui por Jeremias, a sua misericórdia, a sua fidelidade, a sua bondade, isso que dava esperança para ele, dava esperança que o povo tivesse libertação, que o exílio possa ser sanado, eles possam sair completamente da Babilônia e adorar o Deus verdadeiro na Terra Santa, em Jerusalém. A bondade, a sua fidelidade, a misericórdia do Senhor. Agora, querido, para acontecer isso em nossas vidas, para que Deus possa estar conosco, nós precisamos nos voltar para o Senhor. Nós precisamos ter atitude no momento do desespero. Que atitude? A primeira, arrependimento. A primeira atitude é arrependimento.
O que é arrependimento? Mudança de direção. Eu estava longe de Deus, longe do Senhor. Eu preciso retornar. Eu preciso retornar. E se nós lermos o livro de Lamentações, capítulo 5, fala sobre a volta deles. Ele tem consciência. No seu lamento dele, ele tem consciência que o povo precisava voltar à essência, à proteção de Deus, à proteção do Senhor. Então ele diz o seguinte, em Lamentações, capítulo 3, versículo 40, diz assim: esquadrinhamos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos ao Senhor. E voltemos ao Senhor. Jeremias, na sua lamentação, na sua oração, ele estava dizendo: voltemos ao Senhor. Queridos, você que está longe de Deus, longe do Senhor, retorne para Ele, volte para Ele, que Ele é a nossa proteção. Ouça o que diz Pedro em Atos capítulo 3, versículo 19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Arrependimento, mudança de direção, mudança de atitude. Eu não quero mais isso, eu estou sofrendo. Dá um basta, meu querido. Dá um basta nesse desespero. Espere no Senhor. Espere no Senhor. A segunda coisa, a segunda atitude, no momento de desespero, que precisamos nos converter, ter uma atitude de conversão. Sabe o que é isso? Ato de mudança. Ato de mudança. Mudança na sua vida. Como é que está a sua vida, meu querido? Como é que está a sua vida, minha querida? Mude. Uma convenção verdadeira. Talvez você é da igreja, você aceitou Jesus, mas falta atitude que agrade ao coração do Senhor. Isso chamamos de conversão, mudança. O nosso Deus é todo poderoso. E somente Ele tem o poder de converter e renovar pessoas e mentes destruídas. Lembre-se que fracassar não quer dizer que você é um fracassado. Mude, se aproxime dEle, em nome de Jesus. Olha só, em Lamentações capítulo 5, versos 19 e 21, diz assim: Tu, Senhor, reinas eternamente, o teu trono subsiste de geração em geração, porque te esqueceria de nós para sempre, para que nós desampararia por tanto tempo. Converta-nos a Ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como antes. O relato dele aqui era, a oração dele é que o povo voltasse à essência, voltasse à comunhão com Ele. É assim que Deus quer fazer na sua vida, meu querido. Se volte para o Senhor. Arrependimento e conversão. Vamos pensar para nós termos esperança naquilo que dá esperança. A misericórdia, a bondade, a fidelidade do Senhor. A fidelidade do Senhor. E eu quero concluir essa mensagem dizendo o seguinte: traga à memória hoje o que pode dar esperança a você. Deus é a nossa esperança. Pense em Deus e creia nele, em nome de Jesus. Isaías 40, 31 diz: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Por quê? Porque está esperando
no Senhor, a esperança está totalmente no Senhor. Tenha esperança no meio do desespero. Deus está conosco e nunca vai nos abandonar. Amém, queridos. Você que ouviu essa palavra, abençoado. Esperança no meio de desespero. Eu quero dizer o seguinte para você: se volte para Deus, se volte para o Senhor. Neste momento eu quero orar por você, pela sua família, todos que estão aí em conjunto comigo nesse culto maravilhoso. Você está participando deste culto online da Paz Church em Macapá. Eu quero orar por você agora, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, te damos graça. Eu oro por cada família, cada pessoa. Deus, santifica a vida delas, abençoe a nossa família, protege, Senhor. Protege, porque o Senhor é o Senhor da misericórdia, da bondade. O Senhor é o Deus da fidelidade. Abençoe cada família, Deus. Cada família, santifica, protege, em nome de Jesus. Amém. Eu quero orar também por você que está aceitando Jesus agora. Em nome de Jesus. Depois dessa oração, você pode mandar o seu nome no link que está visível para você. Ou seja, você pode mandar o seu nome, seu endereço, para que venhamos futuramente, depois de passar essa quarentena, fazer uma visita para você. Tá bom, meus queridos? Então vamos estar orando. Você que quer aceitar Jesus, entregar a sua vida ao Senhor. Repita comigo: Senhor Jesus, neste exato momento, eu peço perdão dos meus pecados. Agora, Senhor, eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Abençoe a minha vida e a vida da minha família, porque em breve todos nós aqui da minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Então Deus abençoe, um abraço, que Deus